Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos do canal. Boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver assistindo o nosso vídeo. Hoje, segunda-feira. Não coloquei o vídeo sábado, domingo, pessoal. Um pouco gripado. E aí, meio complicado para gravar o vídeo, nariz congestionado. Mas é isso aí. Isso acontece geralmente quando começa o inverno. Essa mudança de clima, né? É bem complicado. Mas faz parte. Do clima aqui da nossa região. E hoje vamos falar de um tema, pessoal, ocorrido conosco e com certeza acontece com vários parceiros. Qual o grão plástico melhor para produzir bobinas? Vamos falar um pouco sobre o assunto. No final nós falamos qual é o grão plástico melhor para produzir bobinas plásticas. Quando se trata de grãos recuperados, que vem aí da escolha de aparas filme, seja pós-consumo ou pós-indústria, para quem não é desse segmento, pós-consumo são aparas que vêm aí mercearias, pequenos supermercados ou grandes, né? São materiais que são passíveis de vir aí com gorduras, açúcar. A gordura não é tanto o caso, né? Mas o açúcar é complicado nessas aparas. E aí tem que passar por uma escolha, uma boa escolha, lavagem, né? Se tratando do açúcar. Da gordura, se tiver boa aplicação no processo, não vai ser muito gasto de lavar. E pós-indústria também não deixa de ter ou precisar de uma boa escolha. Porque o plástico que vem da indústria geralmente são de componentes e daí vem adesivos com papel, vem clipe, um ou outro parafuso. Como se trata a vinda do setor de embalagem, é passível que venha fitas PP, e aí você tem que separar o polietileno do PP.
E aí o que que acontece, pessoal? É que precisa de processo. Vou dar uma paradinha aqui no posto só pra dar uma limpadinha aqui no para-brisa, que tá embaçando um pouquinho a imagem aqui. Vou só dar uma paradinha rápida e já voltamos. Dando continuidade do que estávamos conversando. Então, seja pós-indústria ou pós-consumo, precisa de ter uma boa escolha para que venha a sair um grão com qualidade. E é comum de vez em quando esses grãos chegar num parceiro e dizer que não tá bom, não presta, não presta, tá contaminado, tá sujo, e por aí começa uma conversa que nem sempre é a realidade, né? Para começar, esse grão é de uma produção de recuperação. Então, muitas vezes, o produtor desse grão não pegou um aglutinado, um plástico aglutinado, já vindo feito uma mistura já vindo ali essa mistura lá na seleção, porque quando você pega essas aparas, aí vem um material de alta densidade, vem um material de média, vem um baixo industrial, vem um média, ou seja, é uma mistura, né, de grades ali, são produção diferente. Os fabricantes, cada um com a sua blenda, né, desenvolvendo aí o seu produto. E lá na mistura, as pessoas vão pegando essas aparas e vão tirando o que aí? Vão tirando os contaminantes ali, um clipe, um adesivo, uma fita PP que vem pelo meio, coisa desse tipo. Pega-se umas aparas que vem bastante estresse no meio, outra já vem menos. E o que acontece? Na hora que vem muito estresse, o cidadão simplesmente coloca na embalagem lá que está separando, seja no Big Bag, e quando vai ser aglutinado esse plástico, essas aparas, a pessoa do aglutinador simplesmente vai aglutinando. Ele não vai fazendo ali uma dosagem, colocando um pouco de stretch, né? Não, ele vai colocando do jeito que está vindo da seleção, da escolha. Aí o que acontece? Vai para a extrusora,
E na extrusora joga-se esse material aglutinado para fazer o grão. E o grão pode sair bonito, né? O cidadão faz aquele teste meio bruto ali, né? Às vezes pega um grão, dá uma mordidinha e tal. Faz aquele teste bruto de quem conhece de plástico, de produção. Aí que acontece? Ah, esse grão é bom, e compra e leva. E quando chega lá, começa a dar alguns problemas. A embalagem não ficou boa, a embalagem está podre. Aí o cidadão faz um pequeno vídeo que a embalagem está se rasgando. Então o que esse cidadão vai estar fazendo? Ele está fazendo bobina tubular? Ele está fazendo bobina sanfonada? Qual é a micra que ele está fazendo? Então tem tudo a ver com o que ele está produzindo, né? E muitas vezes o produtor não sabe qual é a bobina, qual é a micra que o cliente vai fazer. Ele simplesmente produziu o PE, o grãos polietileno de plástico, e que tá bonito, né? Então, se o cidadão faz aquele pequeno teste, e se ele está fazendo bobina tubular, ele vai ter que colocar um percentual de grãos que pode ser aí um material de baixa, ou um estresse, né? Ou linear. Mas o que tem a ver? Tudo influencia nos valores, né? Às vezes o cidadão já comprou num valor, para ele precisa fazer sem adicionar um outro produto devido ao custo. E muitas vezes se compra assim, compra o grãos para fazer bobinas de plástico, para sacos e sacolas. Então, se você comprou para fazer bobina tubular, é bom dar uma olhadinha no grão que você está comprando, porque se ele tiver muito de alta, ele vai precisar de um pouco de material para ficar aí mais flexível, né? Mas para ficar de acordo com o que você precisa para produzir. Esses dias aí nós tivemos exemplos de material sendo devolvido, e como a gente tinha produzido esses grãos
com uma tela 18, uma 50, uma 60 e uma 80, não tinha como esses grãos não prestar, porque tinha sujeira. Pelo menos as fotos, né, que foi entregue, mostrando que tinha de sujeira na tela, aquela sujeira não passaria numa tela 60 e 80. Mas acreditamos que foi o tipo de bobina que foi fazer, que poderia ter sido a tubular, e para fazer a tubular precisaria de um pouco de um outro material. Então pegamos esses grãos e levamos para fazer bobina sanfonada. E na sequência fazendo a sacola. As sacolas saíram com a solda boa, nada problema no material. Como eu vou colocar aí no vídeo para vocês verem do que nós estamos falando. E na sequência, passado uns dias de novo, um outro material devolvido, e a gente levou para fazer de novo o teste, e mais uma vez produzido bobinas, depois sacolas, sem problema nenhum. Então tem esse pequeno detalhe, pessoal. Esse era o tema de hoje, para a gente falar sobre esse assunto. Fazer um vídeo aqui um pouco curto, só para não deixar de lançar um vídeo falando sobre algum tema, né? E falando desse ocorrido. Se você é da área, sabe que precisa comprar o grão de acordo com a embalagem que você vai fazer. Não é assim que acontece com a resina nova? Quem produz sacola tem um grade, tem uma ficha técnica específica. Se resina nova precisa de misturas, misturar um pouco de um, misturar um pouco de outro, imagina a resina recuperada. Então, qual é a resina boa para produzir? Qual é a resina ideal para produzir sacos e sacolas? É a resina nova da petroquímica. Essa é a resina boa. Esses são os grãos plásticos bons para produzir sacos e sacolas. Mas mesmo assim precisa de processo. Qual é o tipo da sacola? Qual é a micra da sacola que você vai produzir? Você precisa desenvolver a sua blenda, a sua mistura. Então, pessoal, o tema era esse. Muito obrigado pela atenção. Boa semana para nós. Que o Senhor continue nos abençoando como tem nos abençoado. Muito obrigado aos amigos do canal. Esse ano seja de sucesso para todos nós. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.